O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? A blasfêmia é uma murmuração, uma zombaria excessiva. Blasfemar é falar mal num grau muito acentuado. E aqui Jesus está dizendo que a blasfêmia até contra ele próprio, Cristo, é perdoada. Por exemplo, aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz, quando Jesus estava ali, derramando o seu sangue em prol da humanidade, e que diziam assim: se você é filho de Deus, por que você não se salva, né? Se você é profeta mesmo, por que você não sai daí da cruz? Salvou a todos e não tem poder para salvar-se a si mesmo. Aquilo eram blasfêmias. As pessoas estavam menosprezando o ser de Deus em Cristo, né? Estavam ridicularizando o Senhor Jesus. Então tudo aquilo foi blasfêmia. Mas é evidente que Jesus concede-lhes perdão ali mesmo na cruz. Ele ora ao Pai, rogando perdão por aquelas pessoas. Então, veja como o Senhor Jesus é misericordioso. Mas por que ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Porque o Espírito Santo é a pessoa mais sensível da Trindade. O Espírito Santo de Deus, ele carrega essa personalidade puríssima de Deus. E evidentemente ele, na sua sensibilidade, não suporta o pecado. E quando Jesus aponta o caso da blasfêmia nesse contexto, está nos ensinando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a demônios aquilo que é uma ação divina. Então, algumas pessoas que são do círculo pentecostal dizem assim: é porque na minha ignorância eu imitei línguas estranhas, eu fiquei imitando uma pessoa cheia de poder. Às vezes, geralmente, adolescentes, jovens, né? E na escola, entre colegas que ainda não conhecem a fé pentecostal, aí entram na brincadeira e fica fazendo aqueles trocadilhos com línguas estranhas, e aí muitos pensam que isso se trata de uma blasfêmia contra o Espírito Santo e ficam, depois que conhecem a palavra de Deus, que tem contato verdadeiramente com o poder de Deus, aí voltam lá atrás e dizem: eita, em algum momento eu fiz essa brincadeira, e ali entra um medo e uma culpa muito grande. Então, o que nós entendemos aqui no texto é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é necessariamente isso. Embora ridicularizar as ações do Espírito Santo na fé pentecostal, na manifestação dos dons espirituais, também é um pecado. Mas o pecado imperdoável que o Senhor Jesus está retratando aqui é o pecado dos fariseus, que viram Deus agir na pessoa de Cristo Jesus. Viram o Espírito Santo de Deus agir na pessoa de Jesus, operando cura e libertação, mas preferiram deliberadamente atribuir aquela cura, aquele milagre a Satanás do que ao próprio Deus. Então, aqui em Mateus 12 aprendemos que blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É testemunhar uma ação de Deus empírica, uma experiência visível de que Deus está agindo, e dizer: nada, isso aí é o diabo que está fazendo. Então, é você minimizar a ação de Deus e não só isso, demonizá-la. Porque se dissesse somente: não foi Deus não, isso foi o acaso, foi a sorte, foi o alinhamento dos astros, foi a cotação do dólar, foi o vento que soprou, foi o raio do sol que bateu, ainda assim estaria desprezando o ser de Deus. Mas o pecado está em não reconhecer que é Deus e atribuir a uma ação divina uma autoridade demoníaca. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a ofensa a Deus em atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. Bem? Então, se você em algum momento da sua vida, por ignorância, brincou com as coisas de Deus, ficou imitando e tudo mais, se você se sente constrangido, é a prova de que isso não agrada a Deus, ao Espírito de Deus, porque as coisas de Deus são sérias, são puras, né? Mas há perdão para você. Você está reconhecendo que errou, você está reconhecendo que Deus é Deus, que as coisas de Deus são sérias, são verdadeiras. Então, dobre o seu joelho, aonde você estiver. Senhor, me perdoa, eu na minha ignorância, eu ridicularizei o teu nome, fiz brincadeiras, fiz piadas, né? Também da internet, aí tem tanta gente fazendo trejeitos
pentecostais. Eu sei que há muitos abusos, há muitas heresias, há muitos cultos onde acontecem coisas absurdas que as pessoas atribuem a Deus e não é Deus. Isso é outro pecado, porque às vezes é um engano demoníaco mesmo e alguém está fazendo o caminho contrário, atribuindo a Deus aquilo que não é Deus. Isso também é um pecado. Mas é possível que você tenha sido enganado e, reconhecendo isso, peça perdão ao Senhor, o Senhor te perdoará, com certeza.